falava mais um pouco comigo. Depois, lá pelo mês de julho, final de julho para agosto, um dia eu estava limpando o terceiro andar da casa, que eu detesto limpar a casa. Eu posso cozinhar para 1000 pessoas, lavar roupa, passar, mas limpar a casa me dá até depressão. Na minha casa eu não mexo em nada. Eu só tenho as minhas coisas. A faxineira vem e encontra como ela deixou, ela só limpa. Para não ter que... Eu não consigo, eu não gosto. Bem, mas eu gosto de tudo limpo. Eu ouvi, 11 horas da manhã, um barulho de rebanho. E eu sabia, o único rebanho que passava na minha porta era o rebanho de Suheila. E eu olhei pela janela e vi Suheila voltando. A única coisa que passou na minha cabeça foi: Suheila está voltando, porque eles vão embora para o deserto. E da próxima vez, para o ano, quando eles voltarem, seguramente não vem mais para esse parque. Vou perder minha amiga, minha pastorinha. Aí eu gritei do terceiro andar: Suheila! E quando eu gritei, ela parou. E quando o pastor para, o rebanho para. Aí eu desci com tudo e fui lá. O que foi que aconteceu? Por que você está voltando agora? Você está indo embora? Ela estava com a cabeça baixa. Ela não olhava para mim. Ela usava aquela abaia, é aquele manto que as mulheres usam. Usa lá desde pequenininha. Ela era, logicamente, era o hábito dela se vestir. Mas ela tinha um embrulho aqui, um embrulho grande. E ela baixava a cabeça. Chega, ela estava encurvadinha. Eu disse: que foi? Me conta. Aí ela puxou o manto da cabeça para baixo, um pouquinho assim. E eu vi que tinha um cordeirinho ali. Aí ela botou a mãozinha debaixo de uma das patas daquele animal. E eu vi que tinha quebrado, porque tinha umas taliscas e tudo embrulhado com folha de papiro, porque tem muito papiro ali. Só que quando ela fez assim na perninha dele, aquele bicho deu um berro. No que ele deu um berro, ela apertou o animal aqui e ela deu um gemido que eu nunca tinha ouvido. Um gemido mais profundo daquele. Ai! Eu vi que a dor do animal doeu nela. E ela levantou a cabecinha, sol a pino, calor de 60 graus. E as lágrimas desciam como cachoeira. Naquela hora, eu ouvi a mesma voz que eu ouvi aos 12 anos. Eu estava com 32. Eu sou o teu pastor. Me deixa cuidar da tua perna quebrada. Eu sei que eu entrei em casa. No outro dia, Suheila foi para o deserto. Continuou indo para o deserto, não, para levar o rebanho dela. Mas quando eu tomei consciência de mim mesmo, eu estava ajoelhada no centro da sala da minha casa. Há anos eu não orava. Há anos
eu não me ajoelhava. Eu não tinha uma Bíblia. Eu não tinha um cantor cristão. Eu não tinha perto de mim nenhum pastor, nenhum crente. E ali eu fiz a seguinte oração: eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor me levar de volta para o Brasil, eu lhe prometo, eu vou fazer a sua vontade. Estávamos final de julho. No dia 22 de setembro começou a guerra Irã-Iraque. Do 3º para o 4º dia de guerra, nós conseguimos fugir pelo deserto para alcançar o Kuwait. Fiquei 6 meses no Kuwait e vim para o Brasil. A Petrobras pediu para o meu marido ficar servindo a Petrobras no Rio de Janeiro. Minha primeira aquisição foi uma Bíblia. Eu procurei onde existia uma igreja de língua inglesa que fosse anglicana. Porque, para mim, igreja tinha que ser anglicana. Parece que Deus só sabia falar inglês. Porque os hinos que eu sabia eram em inglês até hoje. Até hoje eu continuo frequentando a igreja anglicana. Eu vou dizer para vocês, eu comecei a comer a Bíblia como nunca. Me rendi a Jesus Cristo. Um dia eu estava cantando no coral da igreja e o pastor estava pregando. E ele estava pregando naquele momento em que Jesus Cristo entra na casa de Simão, o fariseu. E de uma hora para outra, ele usou a palavra de Jesus: Simão, vês esta mulher? Só que quando ele disse, vês essa mulher, ele estava apontando para mim. Naquela hora eu senti como um raio de luz que entrou e me cobriu toda. A igreja ficou toda pegando fogo. E eu fiquei parada. Nunca mais eu fui a mesma mulher. A primeira vez que eu preguei, todos me convidaram. Meu marido não queria saber disso, porque mandou construir uma casa em Búzios e precisava ir para Búzios todo final de semana. Foi minha filha e meu filho que pediram a ele: papai, pelo amor de Deus, não. Pelo menos dá de 15 em 15 dias para nós irmos para a igreja, porque a minha filha passou a ser professora de escola dominical. E era assim, desse jeito. Só que, à medida que eu ia ficando cheia do Espírito, o meu relacionamento com meu marido ia piorando. Porque ele não queria saber. Um dia, eu fui convidada para fazer um curso de liderança cristã em Singapura. Ele disse para mim: eu não pago. Deus levantou um homem, não sei de onde, só sei que o sobrenome dele é Scott. E ele pagou $10.000. E eu fui. No segundo dia que eu estava lá, meu pastor e minha filha me chamaram. Meu marido tinha morrido. E eu, na véspera de ir, na nossa reunião de oração, eu entreguei literalmente o coração do meu marido a Deus, para Deus fazer uma obra. Eu nunca pensei que a obra que Deus ia fazer era essa. O coração dele explodiu. O sobrinho do meu marido, que é cardiologista, disse: nunca tinha visto uma coisa dessa. Mas a minha filha e meu pastor me pediram: fica aí. Não adianta você vir, não dá tempo de vir para o enterro, nós vamos cuidar de tudo. Quando eu voltei do Iraque, eu sabia perfeitamente o que é que eu tinha que fazer. Na hora que eu recebi a notícia, eu estava com 43 anos.
Eu chorei muito porque eu tive pena dele. E eu tive pena dos meus filhos ficarem sem o pai. Eu ajoelhei e disse: Senhor Deus, meu Pai, o Senhor diz para não fazermos votos, mas se fizermos, devemos cumpri-los. Eu hoje estou na sua presença para lhe fazer um voto. Que eu nunca mais case. Que eu nunca mais tenha marido. Que todos os meus dias, todos os meus minutos daqui em diante sejam para trabalhar no reino. E se o Senhor me permitir que eu possa ser útil para a vida de crianças que sofrem, entreguei o resto da minha vida a Deus ali. Eu sou a pessoa mais feliz que pode ter. Eu tinha ido uma vez com meu marido na igreja, que ele ia com a gente. E na saída, era um dia meio chuvoso, tinha uma menina, ela devia ter uns 5 anos, com uma sandália havaiana no pé, que se o pé dela fosse 30, a sandália era 15. E uma roupinha toda úmida. E ela tinha na mão uma caixinha. Eu não sei se era bis ou se era chiclete. Quando nós saímos da igreja, ela veio oferecer. Meu marido passou em cima da poça de lama. A lama veio toda em cima da menina. Ela deu um salto para trás, os docinhos dela caíram no chão. E ele não estava nem aí. Que ele dizia assim: eu pago os meus impostos, não admito essa história de estar ajudando o pobre. Quem dá aos pobres empresta a Deus. E aquilo, naquela hora, eu tive tanta vergonha de dizer que eu sou filha de Deus. Os meus filhos estavam discutindo na parte de trás do carro qual era o restaurante que eles queriam ir. Aquela criança talvez não soubesse nem se ela ia comer naquele dia. No outro dia de manhã, segunda-feira, levei meus filhos no colégio, fui lá para a igreja e perguntei ao porteiro: ontem tinha uma menina aqui, vendendo docinho. De onde é aquela menina? Eu me lembro dele ter feito assim, está aqui. Junto da igreja tinha uma favela, eu nunca tinha visto. Você sabe que no Rio de Janeiro, todo bairro chique tem, no mínimo, 2 favelas. Eu estava acostumada na Bahia, onde bairro pobre, bairro rico é bairro rico. Lá no Rio é tudo misturado, que o Rio de Janeiro é bem interessante. Aí eu passei a levar meus filhos no colégio, voltar e botar meu carro no posto Shell e ficar ali olhando para ver se eu encontrava a menina. Eu queria retribuir àquela menina o prejuízo que ela fez. Nunca vi, ninguém conhece. Ela nunca mais foi vender docinho na frente da igreja. E o porteiro disse que nunca a viu. Mas eu comecei a orar pelo morro, Dona Marta. Chegou o ponto de eu dizer: Senhor, me dá esse morro, senão eu morro. E foi nessa época que eu fui para Singapura. Então, quando eu voltei de Singapura, eu sabia que eu tinha que ir para o morro, Dona Marta. Peguei meu violão, uma caixa de sanduíche, uma jarra de suco e fui para uma pracinha na frente da favela, porque o Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Brasil. Ninguém entrava, ninguém subia, ninguém descia, porque se subisse não descia vivo. Nem a polícia entrava. Mas as crianças ficavam ali brincando na pracinha. E eu sentava lá, começava a cantar com violão. No início eles eram bem perigosos. O que é que tem nessa caixa? Eu dizia: sanduíche. Para quê? Para quem quiser cantar comigo. E nessa jarra? É suco. Para quê? Para quem quiser cantar comigo. Eu, hein? Mas como é que a gente vai cantar? A gente não sabe se eu ensino.
Eu ensinava um pouquinho, cantava com eles um pouquinho, porque não pode ser muito no início. Depois eu fazia uma oração e nós comíamos. E marcávamos o encontro para outro dia. Meu grupo foi crescendo. Eles vinham por causa do lanche. Cada dia eu fazia um lanche mais gostoso. Aí eu comecei a levar pandeiro, reco-reco, pauzinho para tocar, para fazer minha bandinha. E comecei a demorar um pouquinho mais na oração. Até um dia que faltou o menino que tocava pandeiro. Ele tinha um irmão e uma irmã. E eu disse, mas cadê? Aí ele está em casa com dor de garganta e febre. Quem está tomando conta dele? Ah, não tem ninguém. Minha mãe está trabalhando. E eu estava jejuando para Deus abrir as portas para que eu pudesse entrar na favela. Eu disse, será que nós não podemos ir lá? A senhora vem? Eu disse, se vocês me levarem. Um pegou a caixa de sanduíche, o outro a jarra de suco, o violão, e eu subi o Morro Dona Marta. Parece que eu estava subindo os degraus do Palácio de Buckingham. Nunca mais desci. Fiquei ali. Até que Deus me falou de que bordão de profeta não leva vida para ninguém. Ou profeta se faz um com a situação, ou a vida não chega. Eu disse, eu preciso de ter um barraco aqui. Fui falar com meu pastor, você é doida? Você acabou de ficar viúva, vai cuidar da sua vida. Agora quer comprar barraco na favela? Falou. Eu disse, pastor, eu estou pronta a lhe obedecer. Mas eu queria que o senhor orasse comigo, se responsabilizando pela minha obediência. Eu não! Eu disse, então o que o senhor quer que eu faça? Eu lhe disse que Deus falou que eu preciso ter um lugar. Mas eu só pensava barraco, porque tudo era barraco. Ele disse, faz o seguinte, eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Eu vou tirar minhas férias com a minha família. Quando eu voltar da Inglaterra, nós voltamos a esse assunto. Tá bom? Eu disse, tá bom. Eu fui orar. E ele foi para a Inglaterra. Quando ele voltou, ele chegou segunda-feira, terça-feira era light service. Eu estava lá. Eu disse, seu pastor, como vai o senhor? Seja bem-vindo. Ele disse para mim, vem cá. Você orou, hein? Eu disse para ele, por quê? Ele disse, eu estava no escritório da British Airways, em Londres. Enquanto eu arrumava as nossas passagens de volta, saiu lá de dentro um piloto da British Airways que tinha servido aqui no Brasil pela British, vindo Inglaterra, Rio. E ele disse para mim, o senhor é o pastor daquela igreja inglesa que fica lá em Botafogo? Ele disse, sou. Daquela igreja da onde a gente vê a estátua do Cristo? Ele disse, é. Não tem de lado uma favela? Ele disse, tem. Eu quero que o senhor me faça um favor, espera lá. Aí ele foi lá dentro e trouxe o envelope e disse para o pastor assim, eu quero lhe pedir que o senhor entregue esta oferta para uma mulher que está querendo começar um trabalho lá com crianças. O meu pastor disse, ele só faltou dizer o seu nome. Tome, a oferta é sua. Eu disse, não vai ficar na minha mão, vai ficar na sua. Eu vou procurar o barraco para comprar. Aí que eu fui ver como o barraco na favela é caro.
E procura. Quando encontramos, enquanto eu procurava, o cruzado foi desvalorizando, o dólar foi valorizando. Quando eu encontrei o barraco, era na melhor parte da favela. Exatamente $2.000, trocado em cruzados. Levei o homem, seu Carlos, lá no pastor. O pastor orou, trocou o dinheiro, pagou o homem. Mas agora eu precisava de 20% do valor do barraco para pagar para a associação de moradores. Eu não tinha um tostão. Aí, no outro dia, eu vou para a associação de moradores. Estava na frente um homem chamado Moacir. Seu Moacir. Eu disse para ele, bom dia, seu Moacir. Ele disse, bom dia. Eu disse, seu Moacir, eu estou aqui. Ele disse, eu já sei. A senhora comprou o barraco do seu Carlos. Eu disse, é. E eu tenho que registrar aqui. Mas eu tenho que falar com o presidente, porque eu sei que eu tenho que pagar 20%. E no momento eu não tenho o dinheiro. Queria ver como é que vai fazer. Ele olhou na minha cara e disse, o presidente agora sou eu. A senhora não vai ter que pagar nenhum tostão. Eu disse, por quê? Ele disse, esta noite mataram o presidente, a esposa do presidente e a secretária do presidente, que era minha filha. Olha, quase eu gritei aleluia. E a filha dele tinha morrido. Comprei o barraco. Eu estava numa alegria. O barraco era de madeirite, era 2 andares. Mas quando você pisava, ele balançava. Mas fiquei feliz da vida. Aí eu comecei a fazer reunião lá dentro. Eu tinha o pacote de biscoito, o filtro d'água, porque eu sem biscoito não vivia naquela época. Viciada num biscoito. E minhas Bíblias, e ali eu dava aula, e ali eu ia pelas casas, e ali eu orava pelas pessoas. Um dia eu vim pregar em Sorocaba. Tomei o ônibus, cheguei 4 horas da manhã no Rio, deixei as coisas em casa, corri para lá. Cheguei lá, cadê o barraco? Olhei, onde está o barraco? Meus irmãos, o barraco tinha despencado sozinho assim, ó. Não foi arrebatado, não, despencou. Era a época da minha vida em que eu orava pelas pessoas que estavam paralíticas há 2 anos, as pessoas saíam correndo. Eu era a mulher da reza forte. Nessa época morreu minha filha, orando comigo. Deus me ensinando, viu? É você que cura, não. Sou eu. Quando eu disse, o senhor levou minha filha, sua não, minha. Não foi você que fez? Quando você descobriu, você estava grávida. Deus trata assim comigo. Ele sabe que a nega aqui não é fácil. E ele cuida de mim porque me ama. Aí, quando eu vi o povo do morro, eles já tinham separado minhas Bíblias, eles já tinham feito tudo, mas os escombros estavam ali. As pessoas ficaram preocupadas, porque sabiam que no ano eu enterrei o marido, no outro ano, no mesmo mês, enterrei a filha. Eles pensaram que eu ia morrer. Então, era gente botando açúcar dentro d'água, mexendo com o dedo, enfiando minha boca adentro. Eu subi uma escadaria que tem assim, lá em cima. Eu chorava, a dor veio toda. Eu quase enlouqueço. Como é que Deus me dá um barraco e permite que caia? Eu não entendi aquilo. Aí eu fiz a seguinte oração.
Aqui, Senhor Jesus, como é que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Eu sou sua amiga. Eu tenho certeza, eu nunca ia fazer isso com o Senhor. O Senhor trata assim os seus amigos, vai ver que é por isso que o Senhor tem poucos amigos. Isso é oração que se faz. Eu fiz. Desci de lá. Arrasada. Porque eu não tinha dinheiro nem para tirar os escombros. Sem saber o que eu ia fazer. Fui lá no pastor. E eu disse para ele, pastor, não tem mais barraco. Como não tem? Nós não compramos o barraco. O barraco caiu. Como é que você me escolhe um barraco que está todo podre? Eu disse, não tem melhor na favela, é tudo assim. E agora? E eu chorava. Ele disse, eu tenho aqui um negócio para você. Aí me levou no escritório. Olha aqui. Chegou para você uma carta. Desse tamanho. Era uma carta do Billy Graham. O Billy Graham recebeu uma visão de avivamento para o Reino Unido. E ele queria começar, o trabalho dele foi quando morreu o secretário dele, que o filho assumiu o lugar. E ele montou o escritório dele em Waterloo Bridge, em Londres. Estou indo para lá quarta-feira. E a visão dele era Jesus in me. Cobria Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Eu fiquei 3 meses no Reino Unido pregando. Tinha dias que eu pregava 5 vezes em 5 lugares diferentes. Um negócio chique. Tinha um carro só para mim, com motorista para mim. Eu pregava na BBC de Londres, eu pregava na BBC de Belfast. De dentro do carro, eu pregava na televisão. As ofertas. Ele escolheu um preletor de cada continente. E da América do Sul, o preletor escolhido foi eu. Por quê? Porque eu prego em inglês. Foi isso? Não. Foi porque Deus foi que nós lemos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus não escolheu muitos de nobre nascimento. Então, primeiro jantar que eu fui, eu recebi um cheque de 5.000 libras esterlinas. Eu depositava as ofertas na conta da minha igreja em Londres. Meu pastor pegava o dinheiro aqui, mandou tirar os escombros, comprou mais 2 barracos do lado, começou a construir o que hoje é a casa de Maria e Marta. Quando eu voltei, a casa estava praticamente pronta, eu mandei pintar a casa de branco, ainda ganhei um carro, com as janelas e portas azuis. Eu disse, eu quero um culto de gratidão para a inauguração. No culto de gratidão, eu passei a noite lá. Sabe como é? Festa de pobre. Tem feijoada, macarronada, tem mungunzá, canjica, bolo de tudo. Né? E eu passei a noite fazendo coisa e cozinhando. Eu gosto de cozinhar, porque todo gordo gosta de comer. Então, quando você gosta de comer, você gosta de fazer. E eu
Quando eu botei a última assadeira no fogo, eu acendi todas as luzes. E sem perceber, eu subi a mesma escadinha onde eu tinha feito a oração desaforada. Sentei lá e disse: "Oh, meu Senhor Jesus querido e lindo, olha o que é que o Senhor fez. Eu quero entregar nas suas mãos cada criança que entrar ali, cada grão de arroz." Aí eu fui deixando. Quando eu parei, eu ouvi a mesma voz que eu tinha ouvido aos meus 12 anos, que eu tinha ouvido junto com a pastorinha, a mesma voz, mesmo assim. Como eu poderia te dar esse prédio de cimento armado se eu não removesse o barraco velho? Eu não construo sobre barracos velhos. Eu faço todas as coisas novas no meu alicerce. E lá dentro do meu coração, eu disse: Senhor, esqueça tudo aquilo que eu disse. Na hora, o Espírito disse dentro de mim: o barraco velho era você. Tem que morrer. Tem que ser retirada, para que a construção de Deus se faça. Então eu disse para ele: Senhor, continue arrebentando. Continue fazendo a sua obra. Nunca se importe com as minhas lágrimas. Só uma coisa eu lhe peço: que eu nunca venha me apartar do Senhor. Porque a pior coisa que existe é desprezarmos a sua presença. E eu não sabia que a casa de Maria e Marta, porque é fé e obras, ia ficar do jeito que ficou. Até hoje, Deus me deu um ministério que a primeira vez que eu fui chamada para uma conferência onde eu ia dizer como é o curso de liderança cristã em Singapura. Eu cheguei lá para falar como era o curso lá em Singapura, saí de lá com 16 convites para pregar. Nunca mais a minha agenda teve folga. Há 30 anos. Não tem folga na agenda. É porque eu sou bacana? Bem, eu sei que eu sou bonita. Se eu não disser, ninguém diz, tem que dizer. É que Deus me levantou para trabalhar, para ganhar o dinheiro, para sustentar as crianças. Porque a minha pensão eu tenho. Meu marido era engenheiro nível 4 da Petrobras. A pensão que eu tenho dá para eu viver fartamente. Mas eu preciso prover. Foi isso que eu pedi a ele. Que me desse o privilégio de trabalhar para prover necessidade de crianças que vivem em condição de risco. E Deus tem me abençoado. E tem me abençoado fartamente. E o que Jesus tinha dito: eu te enviarei a várias nações, e muitos povos se converterão a mim. Eu não sei dizer para você quantas nações eu já fui pregar. Bem, semana que vem eu viajo quarta, eu prego quinta, sexta, sábado e domingo na Inglaterra, e segunda eu já prego, eu já venho para o Brasil. Que eu saiba, ano passado eu saí muito mais, esse ano eu cortei. Setembro, Estados Unidos, outubro para Israel, dezembro do Canadá, e assim eu vou. Eu tenho Índia, eu tenho Japão este ano, e também tenho Coreia
e Bangladesh. Te enviarei a várias nações. Tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Nunca perguntei quantos membros tem sua igreja. Me avisa, me chama, eu vejo. Se tiver vaga na agenda, eu aceito. Nunca perguntei, nunca exigi nada. Quando eu estou de jejum, eu falo para os irmãos: olha, eu preciso, porque eu não posso fazer o jejum normal, porque eu trabalho demais. Então eu peço. Fora do jejum, nada. Nunca exigi hotel, nem qualidade de hotel, nem carro, nem qualidade de carro. Nunca, nunca, jamais. E Deus tem levantado, através do meu trabalho, um sustento que nunca faltou nada da casa de Marimar. Eu tenho 6 funcionários, todos de carteira assinada, pagando todos os encargos sociais. Toda a roupa que as crianças vestem, desde a roupa interna, cuequinha, calcinha, tudo, sapato, meia, tudo, material escolar, só eu que dou. Então, eu não posso dizer que as ofertas são tão pequenas, mas eu conheço o milagre de Deus. Mas eu não vou ao salão para fazer unha, nem cabelo, nem nada disso. E, na maioria das vezes, tudo que eu tenho eu ganho, até o carro. Até o carro eu ganho. Porque quem cuida de mim é o meu Senhor. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para terminar. Há 5 anos atrás, morreu minha irmã, uma irmã minha que era dentista. E ela foi morrer no Rio. Porque ela descobriu a doença no interior do Pará, foi para lá, morreu. E nós tivemos que transportar o corpo para o interior do Pará. Foi meu filho e eu nunca tinha feito isso, nem meu filho. Meu filho é dentista, dá aula na universidade, a esposa dele é dentista também. Fizemos tudo. Levamos corpo, fizemos tudo. No dia do enterro, que foi de manhã, foi o dia seguinte que chegou o corpo, eu disse, olha, enquanto vocês ficam aqui conversando, eu falei com os meus irmãos, eu sou caçula temporã. Eu disse para vocês que quando eu nasci, meu irmão ia fazer 21 anos, o mais velho. Eu vou logo pagar a funerária, as flores, tudo mais. Porque o meu filho foi dormir, nós não tínhamos dormido a noite toda. Quando eu voltei, que eu entrei, eu vi o meu irmão mais velho, Ronald Hazelmary, Cedric, o segundo, David, o terceiro, Owen e Agnes, sentados, olhando para mim. O rosto é de quem tinha chorado, sim. Às vezes eles olharam para mim de vez. Eu disse, ei, vocês estavam falando de mim. E pode dizer o que é que vocês estavam falando. E o meu irmão Owen disse para mim, Edi, que eles me chamam assim, Edi, que era assim que papai chamava. Nós estávamos falando aqui. O que seria de nós hoje se tu não tivesses nascido? E Cedric disse, a mamãe não sabia o que ela estava fazendo quando ela te amou, quando ela impediu a tua morte, quando ela te recebeu como filho.
Ela não sabia que estava criando alguém para cuidar dos filhos dela na velhice. Como Deus faz as coisas. Eu disse, pois é. Para vocês terem até hoje a alegria, minhas irmãs, de saber que mesmo quando tudo parece errado, Deus tem uma operação ali. Se você acha que você é menor porque sua mãe era macumbeira, porque seu pai era beberrão, porque sua mãe era prostituta, porque isso, ou porque você nem sabe o nome do seu pai, eu quero lhe dizer uma coisa. Não foi seu pai que fez você. Não foi sua mãe. Foi Deus. E todas as vezes que Deus faz alguém, Ele tem um propósito. E o propósito é sempre para a glória dEle. Mas quero falar também com você. Quem sabe você não aceita o erro, o pecado do seu marido. Quem sabe você não perdoa uma traição. Quem sabe você tem dificuldade de aceitar um irmão seu que nasceu fora do casamento. Eu quero lhe dizer uma coisa. Você não sabe qual é o propósito do Deus que criou os céus e a terra. Às vezes você está se batendo contra o Deus Altíssimo. Abra o seu coração para rejeitar o pecado e amar o pecador. A coisa pior que pode ter acontecido, a maior dor que pode ter acontecido na casa do meu pai, foi a hora que minha madrasta descobriu que tinha sido traída e que o marido dela tinha se juntado a uma mulher mais linda, muito mais jovem e branca. Pense como é que os meus irmãos se sentiram. Olha a humilhação, olha o problema, e agora? Mas ela era uma filha de Deus. A minha história deu certo porque Deus botou ali um espírito cristão, que foi a minha madrasta. Não foi minha mãe, foi a minha madrasta. E tudo deu certo. E ela manteve o casamento e o lar e os filhos. E ela sempre foi honrada. E eu a honrei até o final. Eu quero lhe pedir hoje, se você tem que liberar o perdão e abrir o seu coração para amar uma pessoa que não chegou na sua vida pelas vias que você desejava, saiba que ela chegou pelas vias da vontade de Deus. Eu posso ter sido rejeitada pela família da minha mãe, sim, porque eles eram brancos. Eles são brancos. Mas não pela família do meu pai, porque minha madrasta ensinou para os filhos sua irmã. Que mulher! Que mulher grandiosa! Todas as vezes que eu penso no exemplo de mulher, eu penso nela. Eu fui pregar o primeiro congresso de mulheres cristãs do Haiti, depois do grande terremoto. Ora, o Haiti é no Caribe. E quando eu vi aquelas mulheres entrando, todas pareciam com a minha madrasta. Meu pai tinha 1,97 m, ela tinha 1,55 m. Negras, cabelo que nunca foi alisado. Todas
com o jeitinho da minha madrasta. Quando eu olhei para aquelas mulheres cantando, exatamente como minha madrasta cantava. There's the garden where Jesus is waiting. Conhecem assim? There's the place that is wondrously fair, for it glows with the light of His presence. There's a beautiful garden of prayer. Eu não tenho mais voz para cantar, tanto falar. Vocês conhecem assim? Alguém aqui foi batista? Então você sabe. Oh, how beautiful garden, the garden of prayer. Oh, the beautiful garden of prayer. Where my Savior away, and He opened the gate. Todas cantando, eu não sei o hino em português. Eu olhei, sabe o que eu vi? Eu vi Deus tirando uma caribenha, levando ao Brasil para cooperar com Deus, salvando a minha vida, me encaminhando para Jesus, para que um dia eu voltasse para o povo dela para falar do amor de Deus. Eu vi a restituição. E eu que sempre oro pedindo a Deus para não chorar enquanto eu prego, eu não me controlei. Eu chorava, parecia um bezerro desmamado. E ninguém sabia por quê. Você viu o que é que Deus faz? Você viu que há 75, quase 76 anos atrás, Deus começou a mover essa água. E Deus me chamou para ser mestre na igreja do século 21. Eu tinha tudo para não dar certo. Eu sou uma improvável. Mas Deus cuida dos improváveis. Muda a história de todo mundo. Por isso eu queria lhe pedir hoje. O meu testemunho não é um testemunho de quem veio das drogas, de quem veio da prostituição. Nunca tive outro homem. Nem antes, nem durante, nem depois do casamento, nem quero. Também ia ser bonito querer agora. O que eu quero lhe dizer é que eu vim do império das trevas, eu vim de um câncer horrível chamado orgulho, soberba, vaidade. Por quê? Por causa de uma dor e uma ferida maior que existia lá dentro. Nós precisamos abrir os olhos para não estarmos paparicando orgulhosos dentro da igreja e botando para fora os adúlteros. Ficamos dentro da igreja com os invejosos, os ciumentos, os maledicentes. Mas se alguém caiu em adultério, chuta. Fazemos distinção entre pecado e pecado. É preciso que nós saibamos que o princípio do Evangelho é o amor. E o meio do Evangelho é o amor. E o objetivo do Evangelho vai ser sempre o amor. Eu não vou pedir para vocês virem aqui na frente para eu orar. Mas eu queria que vocês ficassem onde vocês estão. E se for possível, concordem com a oração que eu vou fazer. Pode ser que você não esteja precisando disso você pessoalmente. Mas pode ser que tenha alguém aqui que precise. Porque eu fui rejeitada pelo meu pai. Porque eu fui rejeitada pela minha mãe. Porque meus irmãos me maltrataram e não me aceitaram.
Porque a família do meu pai não me aceitou. Porque a família da minha mãe não me aceitou. Quem lhe fez foi Deus e não é da conta deles. Seu pai não sabe fazer este microfone. Sua mãe não sabe fazer essa garrafa d'água. Como é que eles iam fazer você? Gostei da frase da Renata. Quando eu descobri que estava grávida, Deus não pediu nem licença a ela para botar um filho no ventre dela. O filho é dele. A fabricação é dele. Ele é o fabricante. Não importa de que ventre você veio, e que lugar e de que jeito, mas Deus está dizendo, botei você nessa situação porque eu sou todo poderoso, eu dou conta. E você está aqui. Eu estou aqui. E Deus não está dando conta? Contra a vontade de todos e de tudo. Nós sobrevivemos, porque somos feituras de Deus. Ó Senhor Deus, nosso Pai, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. O Senhor é o único Deus, que é Jeová Elohim, o Deus que tem em si todo o poder da criação. E quando o Senhor decide trazer uma vida no ventre de uma mulher, a decisão é sua e nós louvamos o Senhor pelas suas decisões. Queremos glorificar o seu nome nesse momento, porque o Senhor nos criou, cada um de nós com um propósito. E nós não temos o direito de rejeitar os outros. Nós não temos o direito de dizer onde alguém deve nascer ou como, porque é o Senhor que decide. E neste momento nós queremos lhe pedir perdão, ó Pai. Nós queremos lhe pedir perdão porque nós rechaçamos pessoas que não nascem nos moldes que nós desejamos. Nós queremos lhe pedir perdão porque temos criticado a sua obra, porque não concordamos com os seus métodos, porque achamos que o Senhor confunde as coisas. Queremos lhe pedir perdão e lhe pedir ao Pai, abre o nosso coração. Abre o nosso coração. Sabemos que o nosso coração é tão ruim que não pode nem ser consertado, mas o Senhor diz, eu te darei coração novo e porei dentro de ti espírito novo. Tirarei de ti o coração de pedra, colocarei em ti o coração de carne e farei que andeis no meu caminho. E neste momento nós nos rendemos. Senhor, perdão. Porque rejeitei. Porque não aceitei. Porque não perdoei. Eu te peço que neste momento, ó Pai, tu estendas a tua mão sobre a pessoa que foi rejeitada por mim. Que o Senhor cure a minha língua pelas palavras que eu disse. Que o Senhor derrame sobre essa pessoa o seu óleo santo, para que ela possa me perdoar, para que sejam curadas as feridas dela e as minhas também. Nós lhe pedimos neste momento que o Senhor possa usar cada uma de nós daqui, para que nós possamos fazer a sua vontade, para que o seu plano de vida para nós seja totalmente exercido, para que o seu nome seja glorificado nas nossas casas,
na nossa família, na tua igreja. Te pedimos, ó Pai, que tu tragas à nossa mente a memória dos maltratos que demos a pessoas que não têm a aparência que nós queremos que elas tenham. Mas nós proclamamos, sim, Senhor, nós proclamamos que todas as coisas tu fizeste perfeitas no seu devido tempo. Te pedimos perdão por criticar a tua obra, pela insatisfação que temos com a nossa aparência ou com a nossa situação. Queremos te pedir, coloca no nosso coração um cântico de louvor, um cântico novo para ti. E te pedimos ainda, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crescer na visão de que nós só estamos aqui para o teu propósito e não para o propósito de outro alguém. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.